Hoje damos continuidade ao texto Anseie a Mudança. Nós paramos numa pergunta simples e profunda de um diálogo entre o compositor Wolfgang e Bert Hellinger. Então nós paramos na pergunta que Wolfgang faz a Hellinger, que é: como se reconhece quando se está sendo humilde ou apenas comodista? Então nós vamos dar sequência a este diálogo. Bom dia, minha querida. É interessante porque Wolfgang, ele foi convidado a escrever um poema para Bert Hellinger, como um presente, né? Um presente dado por uns amigos de Bert Hellinger. E Hellinger quer conversar sobre o poema. E Wolfgang, a partir disso, começa, né, a dialogar. E nós vamos para dentro deste diálogo, para que sejam perguntas para a gente. Muitas vezes, nós procuramos respostas. É muito comum fazermos isso, é natural que tentamos buscar respostas. Mas sabia que é mais importante sabermos fazer a pergunta? Respira. Talvez você esteja você esteja buscando respostas, mas a pergunta que você está fazendo não é clara. E a vida, como eu costumo dizer, né, que quer ser vivida, a vida que é boa, e ela é boa para você também, para você, para mim, para todo mundo. A vida é ótima. Ela entrega para você as respostas de acordo com aquilo que está dentro de você e que talvez você não se dê conta. Por isso que as crenças, elas são inconscientes, na maioria delas, né? Nós temos crenças que são óbvias, que a gente pode até falar assim, a pessoa pergunta, você já fala. Mas tem as nossas crenças inconscientes e que elas são reveladas pelo resultado da sua vida. Ah, Ronivalda, eu não penso tal coisa. Mas se você não pensasse, isso não estaria na sua vida. Porque a vida só te entrega aquilo que você acredita. Então, talvez não seja uma questão de você querer respostas, mas talvez seja uma questão de você rever as perguntas que você faz. Ficou claro isso? Ficou entendível, né? Então, nós paramos nessa pergunta que Wolfgang faz para Bert Hellinger. Como se reconhece? Nós estamos na página 151, tá? Aqui está a pergunta que ele coloca, né? Como se reconhece quando se está sendo humilde ou comodista? E
essa pergunta, ela não é uma pergunta moralista. Todas as vezes que nós fazemos uma pergunta acreditando que existe certo ou errado, então é uma pergunta moralista, porque o certo para mim pode ser o errado para você. O errado para você pode ser certo para mim. O que encaixa em você não encaixa em mim. Porque nós não somos idênticos, nós podemos ser parecidos. E parecido não é igual. Por isso que a gente não é igual a todo mundo. Então, essa é uma pergunta de escuta. Algo precisa ser escutado. E essa resposta, ela não pode ser uma resposta que seja apressada pela nossa mente. A mente mente. A mente não é honesta. A mente é traiçoeira. Porque a mente, ela é uma resposta das suas sensações fisiológicas. Anota isso que eu estou falando, que isso é importante. A mente é uma resposta da sua sensação fisiológica. Por isso que nós temos nervos. Por isso que nós temos músculos. Por isso que nós temos hormônios. Então, a sua mente é uma resposta da frequência do seu coração que está aí. Mamãe me ensinou que não pode comer manga com leite. Tô falando uma coisa muito aleatória, tá, gente? Então, se você vê alguém tomando manga com leite, você já tá vendo ali a pessoa morta na sua frente. Porque você já assimilou isso. E a sua mente, ela responde a essa sensação. E ela devolve para o seu corpo o comportamento que precisa ser feito. Ou seja, quando a mente, ela responde dando uma ordem para os seus músculos. Contraia. Perigoso. Então, eu mantenho essa contração, essa distância do perigo. E isso se torna um padrão de comportamento. Eu falei leite com manga, mas pode ser que os homens sejam perigosos. Sua mãe te ensinou isso com o marido dela, que por um acaso é seu pai. Que ela te ensinou isso porque ela também teve uma relação com o pai dela que pode ter sido um homem muito difícil para a mãe dela. E isso vem sendo repassado de geração em geração. Ou a sua mãe te entregou como sacrifício e você se tornou a companheirinha do seu pai. Você teme que as coisas avancem para uma relação um pouco mais íntima, né, com o pai. Isso é a loucura. Então, eu não sei qual é o contexto que está por trás desse padrão. Então, por isso que vem a análise. Por isso que é a análise corporal, que é a bioenergética, né? A gente vai explorando isso. Bom, então nós vamos seguir a partir dessa pergunta que não é da sua cabeça. Eu falei tudo isso para explicar e que isso precisa vir de dentro, de uma sensação. A vida vai te mostrando se existe humildade ou comodismo. Então nós vamos ler o trecho deixando essa pergunta reverberar aí dentro. Bom dia, minha querida. Vamos começar a dar continuidade agora. Então nós paramos. Wolfgang pergunta:
Como se conhece quando se está sendo humilde ou comodista? Então Hellinger diz, ela tem uma calma interior ao tratar daquilo que é essencial. Assim que se deparar com o essencial e se submeter a ele, esse detalhe. Porque muitas vezes nós nos deparamos com o essencial, mas nós não nos submetemos a ele. Temos medo, né? Quando nós nos submetemos, torna-se serena e atenta. O comodista não é atento. Ele fica apático. O comodista, vou dar um exemplo para vocês. Ele consegue ficar horas rolando a tela do celular. O comodista consegue sentar e ficar ali apático. Não tem essa vibração interna. Uma coisa é você deitar no sofá, fechar os seus olhos, colocar as perninhas para cima e não tá nem aí com a louça na pia, porque você precisa desse descanso. E você fala, amanhã eu lavo essas vasilhas. O meu corpo precisa agora de banho e descanso. A pessoa que ela está na humildade, ela precisa estar com a frequência mais baixa. Gente, humilde não é ser pobre de dinheiro não, tá? Preciso trazer isso aqui para vocês. Porque existe também, eu falei, peguem a live do início, porque eu trouxe algumas questões reflexivas do início, antes de começar a leitura. Então, peguem a live do início. Na hora que eu terminar aqui, deixo gravado, vocês assistam os primeiros trechinhos, né? Até onde vocês chegaram. Porque existe uma confusão nessa palavrinha humilde. Quando você vê uma pessoa morando numa casa muito pobre, às vezes a pessoa andando numa situação precária. Precariedade não é humildade. Tem muitas pessoas que vivem na precariedade e são arrogantes, tá? Só que o universo, ele não traduz isso. Ele não traduz o que você entende por humildade. Aí você acredita que ser humilde é andar mulambenta. Isso não é humildade, não. É mulambenta. Isso não é humildade. É você tá capenga mesmo, tá? Mal vestida. Então, nós precisamos compreender, como eu disse no início, sobre a resposta cérebro-corpo. Então, o que o Hellinger está mostrando, que o comodista, ele não se torna atento, ele fica apático. Porém, aquele que entra no rio e confia nele, se torna totalmente desperto, possui uma força especial. Essa força se mostra em como consegue muito com pouco esforço. Eu vou repetir isso. A força é quando você consegue muita coisa com pouco esforço.
Não é trabalhando feito um burro de carga para depois você falar, nossa, por isso que eu conquistei tudo isso. Aí você vai usar tudo isso para consertar o seu corpo exausto. Quando alguém se torna irrequieto, isso é um sinal que está separado do essencial. Então, o jeito é ficar quieto até que chegue o momento certo para prosseguir. Eu pude descobrir algo sobre o momento certo. Na maioria das vezes, o momento certo é um pouco depois. Wolfgang fala agora. Isso foi a resposta do Bert Helling. Então Wolfgang traz. O senhor mencionou esse casal, o homem com câncer, que sabia que lhe restava apenas pouco tempo de vida. Nós falamos isso ontem, tá? Então quem não assistiu de ontem tem que assistir de ontem para saber a história do casal. Vou seguir aqui. Isso significa que ele tem que considerar o último acontecimento importante nesta vida e conseguir lidar com isso. Agora, acontece que os vienenses, e eu nasci em Viena, são especialistas em fazer pilhérias com a morte. Todos nós conhecemos algumas expressões típicas e gozadoras. E aí ele traz algumas expressões, entre aspas, quando eu talvez morrer, ou viva o cemitério central. Tudo isso nós já ouvimos. Não deixa também de ser uma maneira de se enganar a respeito da morte e de seus temores, ou pelo menos tentar fazê-lo. Apesar disso, aqui vem uma outra pergunta de Wolfgang para Helling. Como uma pessoa pode preparar-se para esse final definitivo da vida? Como uma pessoa, para que não lhe pareça tão definitivo e absolutamente inexorável? A não ser que ele diga a si mesmo, sei que agora estou aqui. Depois acabou. E ponto final. Respirem. Sabe por que eu não tenho que pensar na morte? Que é o que ele está dizendo. Porque isso não é importante. O que importa é o que eu estou fazendo comigo hoje. E o que eu estou fazendo comigo hoje será o meu resultado de amanhã. Então, a pessoa que carrega um nível de ansiedade, ela está preocupada com o amanhã. E isso faz com que a pessoa não viva o hoje. E ela vai estar sempre correndo atrás do amanhã. Por quê? Porque ela tem medo do ontem.
Porque na mente está o registro do ontem, porque a mente não registra o amanhã, ele registra o ontem. Então Helling vai completar essa fala de Wolfgang assim, ó. A questão é se, de fato, acabou. Que foi a caixinha de perguntas que eu coloquei nos stories. O que você não deixa acabar na sua vida? Por que você continua comendo arroz velho de ontem? Você nunca vai comer o arroz novo de hoje, é isso? Ah, você comprou uma roupa nova ontem, mas você vai continuar usando a velha. É isso? Porque você aprendeu quando você era criança que você só podia usar aquela roupinha nova no dia que tivesse um aniversário. Mas a sua mãe e o seu pai te ensinou isso porque eles viviam numa pobreza. E eles tinham que economizar. O seu papai e sua mamãe viviam numa época, os meus pais também, que comprar maçã era luxo. Hoje que a gente come maçã à vontade, mesmo assim a gente não come a maçã. A gente toma outras coisas aí, superficiais, artificiais, mas não come a maçã. Então, Helling completa, em Rilke, morrer é um processo longo. Ele descreve esse processo em suas Elegias de Duino. Elegias de Duino, gente, que nós vimos no capítulo anterior, elegias são cantos. E Elegias de Duino é porque Rilke, ele estava na Itália, no castelo de Duino, e lá Rilke teve uma experiência profunda de transformação. Aconteceu um trem lá com ele. Então, ele volta e vai compor, escrever, né, as canções que fala sobre morte, vida, visível, invisível. É sobre isso. Então, em especial na 10ª elegia, pois o morrer não é finalizado com a morte. Ainda necessita de algo mais até que realmente chegue ao fim. Quem se exercitou nessa mudança e a ela se entregou em vida, consegue, com mais facilidade, realizar essa transição e colher o que vem depois. É que a pilhéria com que muitos tratam a morte, à margem de que a morte acaba com tudo, mas que morrer é somente um processo de transição que continua e que para algumas pessoas poderá demorar muito até que possam completar seu processo. É um ponto de vista totalmente diferente. Nas constelações familiares, muitas vezes, são incluídos os mortos. Por exemplo, representantes para as vítimas e agressores do Holocausto, por exemplo, que foi aquele horror conduzido, né, por Hitler, onde muitos foram mortos, os judeus condenados como se fossem uma lepra, né, que precisaria ser banidos do planeta. Inclusive, é desse contexto que nasceu a logoterapia criada por Dr. Viktor Frankl, que alguns de vocês já sabem a história de Dr. Viktor Frankl e o quão importante
é o conhecimento, né, que ele traz a partir dessa experiência. Porque ele é um dos sobreviventes daquela loucura. Então, de repente, os agressores e as vítimas estão presentes, apesar de ambos estarem mortos. Nessa hora, pode-se perceber que entre eles se desenrola um longo processo até que alcancem a paz e que, sobretudo, os agressores têm um caminho muito longo a percorrer. Aqui se vê, por exemplo, que o agressor somente alcança a paz quando tiver tornado igual às vítimas. Em todos os aspectos, ou seja, quando a soberba do agressor é completamente dissolvida na dor daquilo que aconteceu. Podem-se constatar as mudanças pelas quais ele terá de passar até que alcance esse estado. Um aspecto importante nisso, em que ultimamente tem se tornado somente quando forem amados, quando os vivos e os sobreviventes os amarem e também as vítimas os amarem. E os descendentes das vítimas os amarem. De tal forma que se reintegrem à sociedade humana, eles poderão se desligar e também completar seu processo de morrer. Tem um livro de Bert Helling, que eu não sei se vocês conhecem. Onde que ele está? Esse livro dele aqui, Ordens do Amor. Para quem estudou comigo no ano passado, a fonte não precisa perguntar pelo caminho, já sabe do que eu vou falar, porque aqui tem muitos ensinamentos, né? Foi um livro muito interessante que eu coloquei dentro de um estudo que fizemos de 6 meses, onde aprendemos muitas coisas, e uma delas que Bert traz de um ensinamento aqui dentro é que para você se separar de alguém, de um agressor, você precisa amá-lo. Respire. Porque se você atraiu um agressor para a sua vida, é porque é sobre isso que está dentro de você. Você não é obrigada a ficar, não é amar de literalmente ir lá ficar com a pessoa. É dentro de você. Qual foi a parte dentro de você que atraiu essa situação? Então é um processo, é um caminho. Gente, quantas pessoas vão para a terapia para ficar batendo papo com o terapeuta? Rapidinho, a impressão que dá é que o cliente pode trocar de cadeira com o terapeuta. E o paciente sabe disso. Que pode trocar de cadeira porque daria vários conselhos para o terapeuta. E muitos terapeutas, realmente, eles vão para esse caminho. Como se a escuta fosse só uma escuta aleatória. E não olhar atrás daquilo que o outro está falando. Então, o que o Helling está falando é que por trás de uma dor real que a pessoa está falando, existe a desconfiança do amor aqui por trás. E para eu acessar o amor, eu preciso tirar mais essa camada.
Então não tem a ver com o seu problema com a comida, não tem a ver com o seu problema com o seu marido, não tem a ver com o seu problema com o seu filho, não tem a ver com o seu problema com a falta de dinheiro. Tem a ver com um bloqueio do amor que está cá atrás. Aquele desenho que eu fiz no início da semana, até deixei ele aqui, de alguma maneira, é voltar aqui dentro. Aqui são camadas, como cebola. Então é muito bonito a gente ficar repetindo, às vezes, algumas coisas, né? Feito papagaio, né? Ah, você vai ler um livro achando que você vai mudar o mundo. O livro não vai mudar você. Porque ele não vai te confrontar. Ele só vai te entregar e você vai analisar o que você está lendo como? Sua mente, conforme ela quer. É daí que vem um programa de 22 dias, tá? Para vocês terem consciência. É nesse lugar que vamos trabalhar. Numa sequência de um trabalho de 22 dias e depois nós estaremos juntos no final de semana do dia 6, 7 e 8 de março com um trabalho de constelação, onde vamos estar todos, né, mais preparados para essa imersão, uma imersão de um final de semana em março, mas que nós vamos nos preparar para chegar lá. Wolfgang faz outra pergunta agora para Helling, que é assim: então, não é somente o agressor que pode ser ou é arrogante, mas também a vítima pode ser arrogante e impedir o seu próprio desenvolvimento. Entendi corretamente, Helling? E Helling diz: sim. Quando falamos das vítimas vivas, ou seja, daqueles que se consideram vítimas, por exemplo, vítima de seus pais ou vítima das circunstâncias, podemos constatar que essas vítimas não conseguem mudar. Quem persiste na atitude de vítima não consegue mudar. Na terapia, não se pode ajudar alguém que se lamenta: oh, coitada de mim. Ai, o que aconteceu comigo? A gente até escuta isso, mas se não confronta isso e vai atrás da verdade, parece ser muito duro, né? Eu sei, porque tem muitas pessoas que às vezes trazem esse tipo de fala para mim e entra aqui e sai aqui, né? E fala: ah, você foi muito dura comigo, ah, você foi muito hostil comigo, ah, você não foi amorosa. Mas, gente, eu não tô aqui para amar, eu estou aqui para te mostrar. Isso é amor. Aliás, talvez seja a maior prova de amor. Ah, mas tem jeito de falar? Não sei. Às vezes precisa de um solavanco. Porque às vezes a gente está falando e não escuta. Às vezes precisa de um solavanco para ver se acorda. Então, a tarefa do terapeuta, ela é bem difícil. Sinceramente, se o seu terapeuta estiver passando a mãozinha assim na sua cabecinha, ó, vai, fica lá. Um dia você vai te dar um bico para chupar para melhorar a ansiedade, né? Na China já estão dando bico. Ou então vai sugerir que você busque um remedinho que também é bico, né?
Vamos entrar com apoio medicamentoso, né? Porque o apoio medicamentoso vai te ajudar. Vamos continuar a leitura. Este permanece preso em sua atitude de vítima. Mas se disser, sim, foi assim, e eu tirei uma lição do que aconteceu, ganhei força e agora farei algo a partir daí. Ele se tornará uma pessoa muito mais ativa. Eu lembrei daquela frase da Ana Maria Braga, quando ela tinha aquele programa de televisão às 8 horas da manhã, e ela falava, acorda, menina! Né? Quem lembra desse jargão da Ana Maria Braga, né? Bonitinha, Ana Maria, né? Era sobre isso, né? Ela falava, acorda, menina! Sai desse sofá! Então, Wolfgang fala de novo. Então, eu vou finalizar, a gente vai passar aqui um pouquinho do horário comum, mas só para finalizar o diálogo. Então, Wolfgang fala, e o que aconteceu com os agressores? Quando se trata dos agressores nazistas, por exemplo, parece que ainda continuamos tendo um problema em nossa sociedade, quando se diz que os agressores ou a geração dos agressores emocionalmente não estavam em condições de processar a sua culpa. Por isso, continua havendo tendências que não nos inspiram medo. Eles também devem soltar e esquecer? O que o senhor aconselharia aos agressores? Então, ele sai aqui do conselho para as vítimas e fala, ele diz, então Helling fala, vou citar um exemplo. Vamos sair do Holocausto para outro contexto e olhar para o conflito entre os israelenses e os palestinos. Há pouco tempo, tivemos um grande progresso, no qual falaram um palestino e um israelense que juntos fundaram uma instituição para a paz e que trabalham em prol do entendimento entre os dois povos e grupos. Deram também um workshop cujo tema era... Gente, vocês estão aí comigo? Estão quietinhos? Tá fazendo sentido para vocês? Coloque aí para mim um coraçãozinho, cenzinho, só para eu saber se vocês estão aqui comigo, para eu poder continuar a leitura, para completar. Pronto, ok. Então, vamos lá. Então, deram um workshop cujo tema é como podem os israelenses compreender o que sentiram os palestinos após serem forçados a deixar a Palestina quando vieram os israelenses? E quais temores têm os israelenses das reivindicações dos palestinos de voltarem? Naquela época, 300 mil foram forçados a deixar a Palestina. Hoje se transformaram em 5 milhões. O israelense e o palestino me pediram para elucidar essa situação mediante uma constelação. Para tal, escolhi 5 pessoas como representante dos palestinos e selecionei somente os judeus, para que estes pudessem sentir melhor a posição dos palestinos. Diante deles, posicionei 5 representantes para os israelenses. Depois não interferi mais na constelação.
Confiei totalmente nos profundos movimentos da alma, nos representantes. E o resultado disso, depois de todo esse movimento, que ele vai contando aqui em detalhes, eu não vou contar para vocês os movimentos, que eles ficam um pouquinho cansativos, né? Porque quem nunca esteve num grupo de constelação comigo, vale a pena vir para um grupo de constelação para vocês compreenderem que a constelação é algo profundo que se movimenta a partir do interno. Constelação não é sobre você, seu pai, sua mãe. A constelação é sobre aquilo que aparece num campo energético da constelação familiar. Nós vimos isso no último grupo de constelação do dia 17 de janeiro, sábado retrasado, quando nós vimos o bloqueio na vida de uma pessoa mediante um contexto de várias gerações. E o resultado que tem vindo a partir da constelação está belíssimo. Porque eu já tive notícias, né, do que aconteceu a partir disso, né? A pessoa está muito mais energizada, as coisas dela estão fluindo muito mais, ela está muito mais confiante nas decisões da vida dela. É incrível, gente, incrível. Então vale a pena quando fazemos realmente uma constelação profunda. Acontece, mas é uma pessoa que está em processo terapêutico, é uma pessoa que realmente se entrega ao processo, é uma pessoa que não questiona o trabalho da constelação, então por isso que é possível fluir deste tanto. Então o que acontece no final é que quando Helling coloca judeus para representar os palestinos, eles podem sentir o quanto é doído para um agressor fazer o que faz, porque tem uma força muito maior que os conduz também. Para um pai bater num filho, tem uma força muito maior que o conduz. Então ele mostra isso. Então Wolfgang diz, eu chamaria isso de mensagem de paz. Senhoras e senhores, acredito que isso foi tanto e tão denso, assim como digno de reflexão e consideração, que quero concluir aqui a nossa conversa. Respirem. Isso, deixa o ar entrar pelo nariz, deixar o ar sair pela boca. Movimenta-se os ombros. Solta a sua cabeça. Depois que ele conclui a conversa, ele traz alguns aforismos, ou seja, frases de impacto sobre vida e morte. E que é sobre vítimas e agressores também. E eu vou finalizar a leitura com estes aforismos. Eu vou deixar nos stories, eu vou até tirar uma foto e vou colocar nos stories estes aforismos. Vou pedir para vocês compartilharem a live, porque vocês não têm compartilhado. E que pena, né, que vocês não estão fazendo a parte de vocês. Então eu peço que vocês compartilhem
com pessoas aleatórias, você não precisa pensar em alguém, porque o Instagram, ele é uma máquina. Então, se vocês não compartilham, então vocês estão ignorando o que eu estou oferecendo aqui para vocês. E com isso, vocês estão jogando no lixo. Então, vocês querem continuar nesse padrão. E tá tudo bem também, né? Existem outras formas que eu posso fazer de fazer alcançar. Mas quando vocês compartilham, porque vocês estão recebendo algo gratuitamente, e quem recebe demais e não faz, não oferece alguma coisa, a tendência é você voltar para a mesmice. Você começa a não conseguir estar aqui comigo, você já não consegue mais receber aquilo que eu estou ofertando, e assim vai, né? Então a vida é feita de equilíbrio. Então eu pedi para vocês, compartilhem as lives, né? Assim, coloca umas 15 pessoas aí dos seus seguidores e compartilha. Tá? Então eu vou finalizar com aforismos. Toda montanha acaba finalmente no vale. Ser humano significa ser o próximo dos vivos e dos mortos. Mesmo as ordens findam. A morte nunca chega cedo demais. A morte chega na hora certa. A morte se revela o divino. Na morte se revela o divino. O que foi cumprido termina. Então, diante disso, veja aí dentro de você. O que você fica remoendo, acreditando que não deveria ter sido do jeito que foi? E com isso, você não alcança o ensinamento necessário para a mudança. Na segunda-feira, quando nós continuarmos a leitura, o texto será a morte. E aí nós terminamos o livro. Então, na segunda-feira, nós vamos finalizar o livro inteirinho. Que lindo, né? Onivalda, vai ter outro livro? Com certeza. Eu conto para vocês na segunda-feira. Beijo!